Salve, salve, amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E na videoaula de hoje a gente vai apresentar para vocês a segunda aula do curso de escoamentos de fluidos não newtonianos com o REC RAIS. E nessa videoaula a gente vai aprender a taxonomia e a classificação dos fluidos não newtonianos, exatamente para que a gente consiga estabelecer quais são os modelos reológicos que vamos utilizar para cada classe, né, de fluido não newtoniano que desejamos simular. Principalmente, né, os dos tipos lama e detritos, escoamentos de lama e escoamento de detritos. Mas antes de começar essa videoaula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí o seu like, compartilhar esse vídeo e, mais importante também, né, não menos, é se inscreverem no nosso canal, porque fazendo isso, essas três ações faz com que a relevância do vídeo e do canal ele aumente e o vídeo e as informações, né, e o conteúdo do canal vão poder chegar a mais pessoas. E isso faz com que a nossa área de hidrologia, de meio ambiente, ela se desenvolva. Então, você fazendo isso, você está contribuindo para o desenvolvimento técnico-científico da área de recursos hídricos e meio ambiente. Então, faz isso. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que a relevância desse conteúdo ela aumente. Mas então vamos, sem mais delongas, vamos direto aqui ao nosso vídeo de hoje, falando sobre então a taxonomia e classificação de fluidos não newtonianos, exatamente com o propósito, né, de simular o escoamento desses fluidos não newtonianos, né, que a gente viu na aula passada, o conceito de fluidos não newtonianos. Se você perdeu essa aula, recomendo a você dar um pausa aqui, dar uma pausa nesse vídeo e ver a primeira aula sobre a introdução do curso, né, onde eu explico em detalhes o que é o fluido, um fluido não newtoniano, e qual o tipo de fluido, né, que a gente deseja representar, simular o escoamento nesse curso, tá bom? Se você já viu essa videoaula, então vamos lá direto então para essa segunda aula falando sobre a taxonomia e classificação desses escoamentos, desses fluidos não newtonianos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre taxonomia, né? Esse slide, ele resume um pouco, né, sobre essa classificação e a taxonomia dos escoamentos de fluidos não newtonianos. Bom, a água, ela tem, né, naturalmente uma força de viscosidade em função, né, da própria viscosidade da água, então ela tem uma resistência, né, para escoar devido à sua própria viscosidade. Só que a viscosidade da água ela é baixa, então não vai existir perdas significativas de energia em função apenas da viscosidade da água. No escoamento no rio, as perdas de energia são promovidas, né, principalmente pela a força de resistência no fundo do canal. Então, a água em contato com o fundo do canal promove, né, uma força de cisalhamento e isso faz com que aconteça uma perda de energia. Então, essa perda de energia também é conhecido, né, na área como perda de carga, certo? E essa perda de carga, obviamente, ela está relacionada com uma força de resistência ao escoamento, né? É como se eu tivesse um atrito ali, né? Exatamente, é um atrito que acontece, uma força de atrito que está acontecendo no fundo do canal, e essa força de atrito, ela está ligada ao balanço de forças naquela porção de fluido, que faz com que o escoamento aconteça. Então, o escoamento só acontece em função desse balanço de força. Então, tem força que faz o escoamento ir para frente e tem forças de resistência. A força de atrito é uma força de resistência ao escoamento. E essa força de resistência, ela precisa, né? Ela precisa de energia. Então, acontece o quê? Uma perda de energia entre aspas. Por que eu estou falando entre aspas, perda de energia? Na verdade, a energia está sendo transformada ali.
né, no processo de interação fluido e fundo do canal, né? Então, a energia, por exemplo, cinética está sendo convertida em energia térmica e aí o sistema não consegue mais utilizar aquele tipo de energia. Então, a gente considera aquilo, né, o termo técnico, como se fosse uma perda de energia, uma perda de carga. Na verdade, tá acontecendo uma transformação de energia onde o sistema não consegue mais utilizar aquela energia para o escoamento, certo? Então aí eu tenho uma perda de carga, certo? Então, em escoamentos de água, essa perda de carga, ela é devido ao atrito, a força de atrito que está acontecendo no fundo. A viscosidade da água não, não promove, né, uma força de cisalhamento significativa para uma perda de energia significativa também, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo simulação de escoamentos de água, essa força de viscosidade ela está embutida, matematicamente ela está embutida no termo, exatamente no termo ali, né, das forças de resistência no fundo, a força de atrito no fundo. Obviamente que a viscosidade ela é considerada nas equações, né, mas em termos de energia, ela, ela é computada mais matematicamente ali como também, né, a perda no fundo. Porque ela não é tão significativa assim, mas, como eu falei para vocês, é muito mais relevante, né, essa resistência no fundo, a interação fluido e fundo do canal. Muito bem. À medida que o fluido, né, a água, ela vai tendo um maior conteúdo de sedimentos, ou seja, quanto maior a concentração de sedimentos na água, mais importante vai ser a questão da força de viscosidade. Por quê? Porque eu tenho, né, além da água, sedimentos e as tensões de cisalhamentos do próprio fluido faz com que aconteça a perda de energia. E aí as forças de viscosidade são significativas em fluidos e com sedimentos, né, com hiperconcentração de sedimentos. Que fluidos são esses? Fluidos cuja concentração de sedimentos em porcentagem de volume é acima de 5%, mais ou menos 5%. E aí a gente chama esse tipo de fluido, né, de hiperconcentrado, né, uma água com concentração de sedimentos acima de 5%, onde o efeito de viscosidade desse fluido, que já não é mais água, é água com sedimentos, né, o efeito de viscosidade já vai ser mais significativo, certo? Beleza. Então, esses são os fluidos não newtonianos, né, que a gente chama de hiperconcentrados. Só que, à medida que eu vou aumentando a concentração de sedimentos na água, vai modificando, né, a mecânica da viscosidade, a mecânica, né, de interação de forças e também da viscosidade. A próxima classificação seria um escoamento de lama. Então, eu tenho um escoamento de fluido hiperconcentrado e, à medida que eu vou aumentando a concentração de sedimentos na água, passa a ser um escoamento de lama. Beleza. Nesse caso, eu já vou ter o efeito de viscosidade importante e também eu vou ter um efeito de turbulência. O que é esse efeito de turbulência, na verdade? O efeito de turbulência é o efeito exatamente, né, da microturbulência da água passando através dos grãos. Então, aqui eu tenho os grãos e aqui eu tenho o escoamento de água. Essa microturbulência entre os grãos faz com que aconteça uma perda de energia. E essa perda de energia só acontece em escoamentos de lama, onde eu tenho concentrações de sedimento na água, né, mais altas do que os fluidos, né, hiperconcentrados de sedimento. Geralmente é acima aí de 15%, mas assim, enfim, não, a concentração de sedimentos em termos de porcentagem de volume não é um bom indicador para que você faça uma classificação entre um fluido, né? Um escoamento de um fluido hiperconcentrado, um escoamento de um fluido de lama, um escoamento de lama, certo? Então eu vou, né,
na próxima aula, não sei se é na próxima ou na seguinte, eu vou explicar exatamente qual é esse limiar de classificação. Então, a gente só não usa a concentração em termos de porcentagem de volume. A gente usa outros números também para fazer essa distinção entre escoamentos de fluidos hiperconcentrados de sedimento com escoamento de lama, certo? Mas o importante agora é saber que para esse tipo de escoamento de lama vai entrar um efeito de perda de carga devido à turbulência da água entre, né, microturbulência entre as partículas de sedimento, né, entre os grãos. Beleza. Vamos na sequência. À medida que eu vou aumentando a concentração de sedimentos na água, eu chego em uma nova classe de escoamentos de fluido, né? Que seria um escoamento de detrito, onde eu tenho um efeito de colisão entre as partículas de sedimento, entre os grãos. Essa colisão entre as partículas, vocês estão vendo aqui, né? Uma se chocando entre as outras, né? E essa colisão faz com que aconteça perda de energia. Ou seja, existe perda de carga nesse processo, e aí eu tenho que representar esse efeito. Se eu quero representar um escoamento de detritos que é dominado por colisão, por esse efeito de colisão entre grãos, eu preciso representar o efeito da viscosidade, da turbulência e também da colisão de grãos nesse escoamento. E aí, beleza, representei, e isso eu vou conseguir fazer a simulação de escoamentos de detritos. E a última classe, né, com também, né, com aumentando a concentração de sedimentos e também o sedimento, principalmente, né, o sedimento, o conteúdo de sedimento naquele fluido, ele sai de um conteúdo de sedimento mais fino e passa a ser um sedimento mais grosso. Então ali eu vou ter detritos maiores, pedaços de rocha, enfim, ígneas ou sedimentares, né? Dependendo do tipo de rocha. Então, quanto maior for esse grão, a dimensão desse grão, mais você vai se aproximar para um escoamento que a gente diz um escoamento clástico, ou seja, um escoamento de rocha clástica, né? Então, são pedaços de rocha, onde para aquele tipo de escoamento, eu vou ter um efeito muito significativo de fricção, de cisalhamento entre essas partículas, né? De granulometria maior, né? Mais grossa, eu vou ter um efeito de atrito muito significativo e esse atrito ele precisa ser considerado nesses escoamentos. Então, além do efeito de viscosidade, nesses escoamentos aqui, né? Além do efeito de viscosidade, turbulência, colisão entre grãos, para esses escoamentos aqui, eu também vou ter o efeito do cisalhamento entre as partículas. Então, eu vou ter choque, colisão e vou ter cisalhamento entre as partículas. Então, isso acontece quando o grão ele é maior. Quanto maior o grão, maior tem essa possibilidade de cisalhamento entre os grãos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa classificação, porque essa classificação vai nos nortear com relação aos modelos reológicos que vamos utilizar aqui no curso para representar os fluidos não newtonianos. Essas 4 classes de fluidos não newtonianos: hiperconcentrado, lama, detritos e o clástico, certo? Então, vamos ter essas 4 classes em mente. E aí a gente vai propor modelos reológicos. O que são os modelos reológicos? São relações entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação do fluido. Beleza? Então, vamos ter essas quatro classes em mente. Bom, como eu falei para vocês, pessoal, a separação entre essas 4 classes, ela não segue uma regra muito bem definida na literatura, só em relação, por exemplo, à concentração de sedimentos naquele fluido. Então, para que você consiga classificar, além da concentração de sedimentos, você também precisa de outros elementos, como, por exemplo, a granulometria, ou seja,
eu preciso conhecer também, né, o tipo de sedimento que está ali naquele fluido, se é um sedimento mais fino ou se é um sedimento mais grosso. Bom, e isso faz com que apareça, né, na literatura várias classificações para diferentes fontes. Eu tenho diferentes classificações, né, como vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, o que está marcado em azul seria o escoamento de água, certo? Então, por exemplo, essa classificação aqui de Costa, a classificação de água, né, seria um escoamento de água, seria uma concentração até 20% em relação à porcentagem do volume de sedimentos na água. Mas a gente sabe, né, que agora, né, a gente sabe que dentro dessa classificação aqui já foi subdividida em duas, né? Água e os escoamentos de fluidos hiperconcentrados, ou seja, acima de 5% a gente já considera que o fluido ele é hiperconcentrado, ou seja, o sedimento ele afeta na relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, e aí eu tenho um fluido não newtoniano, né? Porque o que está em azul aqui seria o fluido newtoniano, água, certo? Mas a gente sabe que acima de 5% dessa concentração eu já tenho um fluido não newtoniano. Então essa classificação aqui de alguns investigadores chineses, ela é mais coerente, vamos dizer assim, né? Mais coerente, certo? A próxima classificação dos hiperconcentrados, né, nessa referência aqui é acima de 20%, mas o hiperconcentrado, né, as referências mais atuais já mostram, né, que acima de 5% já tem um efeito significativo na viscosidade. Então é importante já considerar esse efeito, né, acima de 5% já. Né? Então eu tenho, por exemplo, escoamento de lama, né, acima de 30% até 70%. A gente pode considerar lama perto de 70% detritos, né? Então vocês estão vendo aqui, 70, 80% aqui detritos. E acima disso eu já tenho um escoamento, né, de um fluido clástico, né? Então, por exemplo, um deslizamento de terra ou uma avalanche de rocha, certo? Esses casos aí já a gente considera que é um escoamento geológico, né? O fluido, né? Mas com características mais para a área de geologia do que da hidrologia em si, certo? Então, por isso que esse curso ele se concentra mais nessa classe de escoamentos aqui, ó, na classe de escoamentos, né, de lama e também na classe de escoamentos de o hiperconcentrado, lama e detritos. Então, mais ou menos ali entre concentrações de 5 até 80% a gente quer abranger, né, esse fluido, né, nessa faixa. Lembrando que vocês observem aqui que existem várias, né, classificações, diferentes classificações. Parece que não existe um consenso entre os pesquisadores, né, sobre isso. Né? Cada um lança uma proposta diferente. Na verdade, essa classificação ela foi atualizada. Por quê? Porque essa classificação não depende só, como eu falei para vocês, da concentração, da porcentagem de volume de sedimentos na água, no fluido, né? Então, existem outros indicadores, né, que a gente pode utilizar para classificar corretamente, né, e distinguir um fluido hiperconcentrado de uma lama, de um detrito e de um clástico, né? De uma rocha clástica, certo? Então, bom, e o que é que a gente usa então, né, para fazer essa distinção de classes de fluidos não newtonianos? A gente usa basicamente esse diagrama triangular, onde a gente tem três elementos aqui: a água, no fluido tem a água, tem partículas finas e partículas grossas. Então a gente precisa saber o conteúdo dessas porções no fluido. Sabendo esse conteúdo, a gente consegue fazer uma classificação melhor. Por exemplo, quando o volume de sedimentos na água o volume de sedimentos é muito menor do que o volume de água, então eu tenho um fluido newtoniano, e aí eu vou ter fenômenos ali, né, de transporte de sedimentos em suspensão,
o transporte ali, né, também de sedimentos que estão ali no leito, a erosão, a deposição desses sedimentos ali no leito, vão ser bem representados nessa categoria. Mas os fluidos não newtonianos, né, principalmente os hiperconcentrados, lama e detritos, elas já estão em uma outra região aqui desse diagrama, aqui nessa região cinza, onde o volume de sedimentos ele praticamente está na mesma ordem de grandeza ali do volume de água. Então, são esses tipos de escoamento aqui que a gente quer representar, pessoal. E aqui na base do diagrama triangular, onde eu já não tenho muita água ali naquele fluido, eu tenho mais partículas finas e partículas grossas, são os escoamentos geológicos, né, que estão mais ligados na área de geologia do que da hidrologia, certo? Não é que o REC-RAS, que é a ferramenta que a gente vai usar, não consiga fazer simulação desses tipos de escoamento. Ele consegue, mas não é a nossa praia, né? Está mais ligado à área de geologia. Bom, aí para fechar essa aula de hoje, eu trago essa informação, é o mesmo slide, o primeiro slide que eu trouxe, só com essa informação aqui das forças de resistência que estão ligados nesses tipos de fluidos, né, que a gente vai estudar neste curso. A água com baixa concentração de sedimentos, né, menor do que 5%, em termos de porcentagem de volume, como eu falei para vocês no começo, eu só tenho uma força de resistência só, que é a força de resistência devido ao atrito que a água faz com o fundo. A gente representa essa força aqui de resistência, né, como uma força de fricção ali no leito. E aí existem equações matemáticas para isso. Observem que nesses casos aí, a força de viscosidade ela praticamente nem é importante, porque a viscosidade da água ela é pequena. E esse tipo de força existe, né? Mas esse tipo de força ele é muito menor do que essa força aqui do atrito no fundo. Então por isso que ele nem é representado, né, nos modelos de escoamento de água. Agora, quando a gente parte para fluidos hiperconcentrados, escoamento de lama, detritos, vão aparecendo forças internas. O que é que são as forças internas? São as forças de resistência aqui na coluna, nessa coluna aqui de fluido. Então, o fluido ele passa a ser de água, ele passa a ser um outro fluido, né? Pode ser um fluido hiperconcentrado, lama, detritos ou um clástico, certo? Então, mas não é água, é outro fluido e aí eu posso ter essas forças de resistência. Se for um hiperconcentrado, eu vou ter, além do atrito de fundo, eu vou ter também a força de viscosidade. Se for uma lama, se for lama, então, além do atrito de fundo e da viscosidade, eu também vou ter a colisão de partículas, certo? E aliás, turbulência, né? A turbulência que também é representada aqui na viscosidade. Se eu for um escoamento de detritos, eu vou ter colisão de partículas, então eu vou ter uma força de resistência de colisão de partícula. E se for um escoamento clástico, eu vou ter também fricção entre as partículas, certo? Então essa é a grande sacada do curso. Como é que a gente vai representar isso matematicamente? Se a gente agora olhar as equações que representam o escoamento. Que equações são essas? A equação da continuidade e a equação da conservação do momento. Se a concentração de sedimentos altera as forças internas, então que equação eu tenho que olhar? Eu preciso olhar a equação da quantidade de movimento, porque essa equação é a que faz o balanço de forças. E observem que esses termos agora novos, né, que são, vamos dizer assim, termos mais complicados, né, parecem ser mais complicados, mas eles não são tão complicados assim de representar matematicamente, e eu vou mostrar isso nas próximas aulas, pessoal. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou ficar por aqui. E não percam, né, a próxima videoaula do nosso curso, onde a gente vai mostrar exatamente, né, como a gente pode representar esses termos, esses novos termos, na equação da conservação da quantidade de movimento. Tá bom? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.